Nós estamos com uma série focada nesse tema, uma igreja que vive, estudando a carta de Paulo aos Efésios. O tema da nossa reflexão é baseado em Efésios capítulo 3, vamos estudar dos versículos 14 ao 21. E o assunto é conhecimento e modo de viver. Oremos. Queremos uma vez mais, ó Pai, como filhos teus, como igreja tua, como família tua, como concidadãos do reino dos céus, olhar para as tuas promessas, promessa de iluminação, promessa de clareza, promessa de toque no nosso coração, promessa de mobilização da nossa vontade, para responder ao que a Tua palavra ensina, ao que a Tua palavra revela sobre o conhecimento que gera vida. Cá estamos então agora unidos em nome de Jesus para pedir que uma vez mais o Senhor opere a transformação do nosso viver com base na renovação do nosso entendimento, que virá a partir da Tua operação. É isso que nós te pedimos, e por tudo isso te agradecemos muito, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Nós já temos acompanhado nos últimos domingos, na carta aos Efésios, como que, no final das contas, Paulo quer apresentar a visão do que é uma igreja que vive. E nós vimos que Paulo, como é natural nas cartas que ele escreve, Paulo começou apresentando para nós, nos capítulos 1 e 2, uma série de revelações sobre o que é verdade, o que Deus preparou, o que Deus tem como plano, o que Deus tem como promessa, para que a sua igreja seja uma igreja que vive a vida de Deus. Capítulos 1 e 2, Paulo nos leva para um tour pelas regiões celestiais. Lembram disso? Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, nesse tour pelas regiões celestes, Paulo nos mostra uma série de bênçãos, uma série de realidades espirituais que fazem parte das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo nos mostra, por exemplo, que nele, em Cristo, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados, nós fomos adotados como filhos, nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo de Deus e uma série de outras bênçãos que Paulo apresenta que nos foram propiciadas em Cristo. Até que no capítulo 2, Paulo nos ajuda a ver que essas bênçãos nos foram disponibilizadas não para serem desfrutadas individualmente, um a um. Estas bênçãos Deus colocou à nossa disposição para serem vividas, para serem desfrutadas em uma nova sociedade. Deus está recriando a humanidade. Deus está colocando sobre a terra uma nova sociedade que cumprirá aquilo que Ele prometeu no Antigo Testamento. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus e habitarei no meio deles. Qual é o nome dessa sociedade? Qual é o nome dessa nova humanidade? Qual é o nome? Eu estou ouvindo um pouquinho aqui e acolá, estão sem convicção. Qual é o nome dessa nova sociedade? Igreja! Igreja! Igreja é o plano, é o propósito de Deus para cumprir a salvação. Repetindo o que nós estudamos ultimamente. Cristo
morreu não foi somente para salvar indivíduos. Cristo morreu para criar uma nova humanidade. 2. Cristo morreu não somente para nos redimir dos pecados. Cristo morreu também para que fôssemos adotados na família de Deus. Cristo morreu não somente para nos reconciliar com Deus, mas também para que nos reconciliássemos uns com os outros. Você está entendendo? O Evangelho é o Evangelho de uma salvação não somente de indivíduos. A igreja é central no Evangelho. A igreja não é um acessório. A igreja não é um... Que bom se tiver. A igreja é central no Evangelho. Por quê? O Evangelho é a boa nova de uma sociedade nova, além de uma nova vida para cada indivíduo. Pois bem, mas Paulo sabia, como nós também sabemos, que ouvir é longe de ser suficiente para produzir vida. O objetivo de Deus, o objetivo claro colocado na carta aos Efésios, é que aqui na Terra existam comunidades que vivem, que experimentem a vida de Deus. E Paulo sabia que ouvir é importante, claro. Capítulos 1 e 2, Paulo nos deixa ouvir. Mas o grande desafio é praticar. Esta vida, estas boas novas, por mais maravilhosas, por mais sublimes que sejam, elas não produzem o efeito almejado por Deus se elas não se traduzirem em andar de acordo com o que você ouviu. Colocar em prática aquilo que você ouviu, escutou. Isto Paulo começa a apresentar a partir do capítulo 4. Então você percebeu? Capítulos 1 e 2, ouvir. A partir do capítulo 4, praticar. Por exemplo, Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, logo no início do capítulo 4, que estudaremos na sequência. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E nesse viver de maneira digna da vocação que receberam, aparecem os desafios. Porque é muito fácil ouvir que todos recebemos um pacote maravilhoso de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É muito fácil, é muito maravilhoso se comover quando você ouve que os seus pecados foram perdoados, que foram redimidos, que você é a habitação de Deus, que você é filho adotado de Deus, que isto não foi um improviso de Deus, mas que foi predestinado, que você seria eleito, enfim, essa série de verdades sublimes, maravilhosas, como Paulo chama, insondáveis riquezas, não é bom? Mas, no dia a dia, como fazer diante de quem age com agressividade comigo? Como reagir diante de quem tem nariz empinado, me trata com orgulho, com soberba, com presunção? Como fazer quando uma situação com a qual eu não concordo, que não está de acordo com o reino de Deus, essa situação persiste, 1 ano, 5 anos, 20 anos, como fazer? É aqui que é o desafio de praticar. Diante do orgulho, seja completamente humilde. Diante da agressividade, seja totalmente dócil. Diante da passagem do tempo que não muda, seja paciente. Diante dos insuportáveis, suporte com amor.
essa diferença ou esse abismo entre o ouvir e o praticar é causa de uma grande parte das dificuldades para termos uma igreja que vive. Uma igreja que vive. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de ouvir e guardar, quando muito, como uma informação. É uma informação. Você deixou lá. Cristo morreu não somente para salvar indivíduos, mas para formar uma nova sociedade. Isso é uma informação, né? Acredito que não é novidade para ninguém. Acho que não, né? Mas, se você deixar simplesmente isso descer, a nuvem de informações que você tem, vai ficar lá como uma informação, entre inúmeras outras, que não serão suficientes para que você seja completamente dócil, completamente humilde, para que você suporte ao outro com amor, para que você seja paciente e etc, etc, etc. Entendeu? Por isso, Paulo escreveu o capítulo 3. O capítulo 3 é a ligação entre essa parte do que Paulo nos apresenta realidades, e nós ouvimos, e a parte dos desafios para praticar, para colocar em ação essa vida de Deus. Por isso, a palavra-chave no capítulo 3, que é a que nós vamos usar aqui e explorar na nossa reflexão, a palavra-chave não é informação. A palavra-chave é conhecimento. Se aquilo que nós ouvimos não tornar-se conhecimento, nós não teremos condições de praticar o que está lá no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. Porém, se permitirmos que aquilo que ouvimos nos capítulos 1 e 2 não seja simplesmente mais uma informação, mas que entre num ciclo do conhecimento de Deus, isso fará toda a diferença e colocará em ação a dinâmica da vida espiritual, a dinâmica da vida de Deus, que me fará praticar aquilo que for necessário para a vida de Deus prosperar. Você vai experimentar, com base no conhecimento, você vai experimentar que de onde você não imaginava, de onde você não controlava, vieram as forças, veio o poder para colocar em prática as demandas do reino de Deus na relação entre os cônjuges, na relação entre filhos e pais, na relação no trabalho entre patrão e empregado, na relação com seu vizinho, na relação com seu irmão na igreja. Conhecer. Essa é a ênfase do capítulo 3. E o que eu quero mostrar para vocês, então, é, com base no que o apóstolo Paulo apresenta, como que essa vida de Deus, quando o ouvir se transforma em conhecer, coloca-nos num ciclo. Ouço, conheço, pratico, ouço, conheço, pratico, ouço, conheço, pratico, e o saldo de tudo isto é o quê? Mais e mais da vida de Deus. Através do conhecimento. Leiamos, então, e vamos buscar nesse texto, nesses versículos, quais são as 3 marcas do conhecimento de Deus. Como saber se aquilo que eu estou ouvindo está virando uma simples informação ou está se transformando em real conhecimento de Deus? Abra sua Bíblia no capítulo 3,
a partir do versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender. Grifo nessa palavra. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer. Grifo nessa palavra. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Grifo nessa palavra. Conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nesses versículos, Paulo nos mostra 3 marcas do conhecimento que gera vida. Primeira marca. O conhecimento de Deus acontece a partir do homem interior. Aqui já é um primeiro grande obstáculo, uma primeira grande armadilha de Satanás, da carne e do mundo, para nos afastar do real conhecimento de Deus. Paulo, na sua oração, ele começa orando: Pai, fortalece-os. Como? Fortalece-os, Pai, no íntimo do seu ser. Dá muito poder ao íntimo do ser dos meus irmãos, para que ali, no íntimo do seu ser, no seu coração, preste atenção nisso, no seu coração, fortalecidos por meio do seu Espírito, Cristo habite pela fé. Quão importante é isso? Porque a nossa natureza, a nossa tendência é sempre priorizar o homem exterior. A minha é. A sua é. Nós temos essa facilidade, é no automático, de acharmos que, inclusive as coisas do reino de Deus, atuam, operam com ênfase no que eu vejo, com ênfase na aparência. Mas, desde sempre, Deus opera em nós a partir de quê? Já no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17, não atentes para a sua aparência. Lembram-se do contexto, né? Até Samuel, quando queria ungir, quando foi chamado por Deus para ungir o novo rei, certo? Para ungir o novo rei, Samuel vai levado por qual lógica? A lógica da bios e da psique. Quem é o mais alto? Quem é o mais forte? Quem é o mais treinado? Quem é o mais bonito? Quem é o mais destacado? Esse aí será o ungido do Senhor. Gente, Samuel caiu nisso. E Deus precisou dizer para ele: Samuel, alto lá, não fique impressionado pelo homem exterior. Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque eu, Yahvé, não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu gostaria que você falasse comigo essa última frase desse versículo. Vamos lá? O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Isso é extremamente importante. Por quê? Se nós
ouvirmos das insondáveis riquezas de Cristo e não pedirmos para nós, nem para os nossos semelhantes, esta iluminação no homem interior, no coração, dificilmente isso vai acontecer. Vai virar algo epidérmico, vai virar algo que atinge só o homem exterior. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele disse: Deus que falou, das trevas resplandeça a luz. Não é verdade? Lembra disso? Gênesis, capítulo 1, Deus disse para o mundo físico, para o mundo exterior, disse Deus, das trevas apareça a luz. O que Paulo está dizendo aqui é o que nós precisamos para ter conhecimento que gera vida, esse mesmo processo, só que agora não Deus dizendo para fora, não Deus falando para o mundo físico, não Deus falando para os nossos sentimentos, não Deus falando somente para os nossos pensamentos, mas Deus falando para o nosso coração, para o nosso íntimo. Das trevas resplandeça a luz. Luz de Deus, luz espiritual, luz divina, luz do alto. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É ali, no homem interior, que eu preciso ser tocado, para que haja conhecimento que gera vida. Quero contar 2 histórias. Uma se passou comigo, outra com o pastor Tim Keller, lá dos Estados Unidos. Comigo. Nós, quando morávamos em Belo Horizonte, nós tínhamos um grupo pequeno na nossa casa. Toda semana nós recebíamos lá um grupo de pessoas, nossos vizinhos, e alguns deles sem essa luz. O grupo tinha essa dinâmica de atender, de buscar apresentar o Evangelho, e na expectativa de que houvesse essa iluminação. E eu me lembro muito bem que num dos dias do encontro, uma senhora que já frequentava a nossa reunião há muito tempo. E ela, naquele dia, nós estávamos falando sobre a crucificação de Jesus. O significado da cruz, o significado eterno da cruz. E contamos e lemos que Jesus foi crucificado com outros 2. Então, foram crucificados 3 naquele dia. Nessa hora, essa senhora... entendi! Obviamente nós ficamos animadíssimos, né? Entendi! O que foi, fulana? O que você entendeu? Agora que eu entendi, por que é para afastar o mal, a gente tem que bater 3 vezes na madeira? Eram 3 cruzes. Ok. Uma outra história, dessa vez contando isso que Paulo descreve em 1 Coríntios acontecendo. O pastor Tim Keller, ele disse que estava numa mesma igreja já há muito tempo, e ele reparava que um homem participava de praticamente todos os cultos. Muitos anos indo lá, sentando na frente, até que, num domingo, em que o Tim Keller falou sobre a cruz de Cristo, sobre o significado da cruz, etc. No final da reunião, esse homem foi procurar o pastor e disse: pastor, como eu tenho que te agradecer. Eu entendi, é maravilhoso. A cruz de Cristo trata definitivamente não só do nosso problema com a lei, mas também nos dá os recursos para vivermos, para praticarmos o amor. Isso é maravilhoso, pastor. E aí ele disse: eu nunca tinha ouvido isso antes. Aí o Tim Keller voltou lá com
com as suas memórias e espantadíssimo. O quê? Quer dizer, falou com ele mesmo. Como? Ele já era pastor há 6 anos daquela mesma igreja. Pelas contas que ele fez, ele já tinha pregado cerca de 50 vezes sobre a mesma coisa, sobre a cruz de Cristo e sobre esses aspectos. Mas agora, ali, das trevas resplandeceu a luz. Houve a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E o Tim Keller narra que ele ficou absolutamente convicto de que isso tinha acontecido, porque nas semanas seguintes, a esposa desse homem o procurou para dizer: pastor, o que está acontecendo com meu marido? Está diferente. Ele era uma pessoa ranzinza, mal-humorada, não deixava os outros falar. Agora ele está ficando cada vez mais amigável. O que está acontecendo com ele? Ele era uma pessoa preocupada, ansiosa. Agora ele está ficando mais seguro, confiante. O que está acontecendo com ele? Ouviu, mas não foi apenas uma nova informação. Ouviu e foi gerado o conhecimento. O ouvir, que leva ao conhecimento, atua no coração. Não é isso que Paulo está dizendo? Pai, que pelo poder do seu Espírito, os meus irmãos em Éfeso sejam fortalecidos no homem interior e Cristo esteja habitando pela fé no coração deles. Aqui é uma questão muito importante, porque talvez para a maioria de vocês, coração na Bíblia signifique sentimentos. E não é. Não é. Coração nas Escrituras é a sede do nosso ser. Coração é ali o centro, o núcleo do nosso ser, de onde saem as emoções, os pensamentos e a vontade. Por isso, esse conhecimento no homem interior, esse Cristo habitar pela fé no coração, como nós sabemos que ele está acontecendo? Quando provoca mudanças, quando impacta essas 3 dimensões. Não pode só impactar meus pensamentos. Você conhece aquela história? Entendi, agora eu entendi esse aspecto da Escritura, mas entendeu de uma maneira tão fria, tão racional, as suas emoções não foram tocadas e nem a sua vontade. Esse não é o conhecimento do homem interior. Ou às vezes o contrário. Você já lembra desse caso? Talvez tenha se passado com você. A pessoa que diante de ouvir a palavra de Deus, fica impactada emocionalmente. Ai, que frio na espinha. Ai, meu corpo tremeu todo. Ai, que emoção gostosa. Mas quando você vai acompanhar, se aquilo foi acompanhado de entendimento e, principalmente, se mudou alguma coisa na vida daquela pessoa, nada. Paulo ora para que Deus provoque conhecimento, atuando com a força do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no coração. Gente, essa expressão, Cristo habite pela fé no coração, é muito interessante. Sabe por quê? Na língua grega, existem 2 palavras muito distintas para habitar. A primeira palavra é paroikel. Paroikel. Sabe o que é paroikel? É morar ou viver numa casa como um hóspede, alojado. Você está entendendo? Alguém vai para a sua casa, você vai para a casa de alguém, mas está morando ali provisoriamente, talvez num cantinho, improvisado. Quando era essa situação do habitar, o grego tinha a palavra paroikel. Mas existia uma outra palavra, katoikel.
Essa era a palavra para designar quando alguém está habitando na sua casa. Quando alguém está ali para ficar. Quando alguém está ali à vontade. Quando alguém está ali, porque ali é o seu lugar. Qual das duas palavras vocês acreditam que Paulo usou aqui em Efésios 3? Paroikel ou katoikel? Já tem gente falando grego aqui. Muito bem, katoikel. O que Paulo está querendo dizer? Cristo habite como quem veio para ficar, como quem está em casa, como quem tem a proeminência, como quem, atenção, reina. Reina. Como que eu sei que o que eu estou ouvindo está atingindo o meu coração? Como que eu sei que o que estou ouvindo está se transformando em conhecimento? Porque está atuando no homem interior. Porque Cristo habita em meu coração e Ele habita no lugar ou no papel que lhe cabe. Qual o papel que cabe a Cristo? É sempre no coração do crente que o Mestre e Senhor reside. E onde Ele habita, se Ele tem um katoikel, não um paroikel, Ele vai reinar. E Ele entra não somente para animar e consolar, mas, acima de tudo, para reinar. Ah, que diferença! O evangelho, o dito evangelho, de boa parte dos que se dizem seguidores de Cristo, é um evangelho que defende que Cristo tem que habitar, sim. Mas tem que habitar para quê? Mais como um animador e um consolador, não é? Ah, eu estou triste. Cristo, sai aí do seu quartinho e vem aqui me deixar mais alegrinho. Ah, eu estou desanimado. Ai, eu estou com um problema. Cristo tem que gritar bem alto, né? Porque Cristo deve estar lá na edícula. Cristo, vem cá. Nos últimos 2 meses, esqueceu que Cristo estava lá. Mas agora ele grita por aquele que ele sabe que habita na casa dele. Mas habita como um animador, como um consolador. E o que nós experimentamos, o que é na prática? Isso não existe, porque esse Cristo não existe. Isso não é real. Porque ou ele é rei, ou ele não atua. Vocês entendem? Segunda marca. A primeira marca do conhecimento, são só 3, gente. Então vocês vão guardar, certo? Vocês vão guardar. Vamos lá. Primeira marca do conhecimento que gera vida. Qual que é? Qual é a fonte? Qual é o ponto de partida desse conhecimento? É aonde? O homem interior. Segunda marca, a essência desse conhecimento é amor. A essência. Pode ter muitas outras coisas, mas na essência, esse conhecimento é conhecer o amor e esse conhecimento é amar. Capítulo 3, como nós estamos vendo, versículos 17 e 18. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, atenção, prestem atenção nisso, arraigados e alicerçados em amor, vocês possam conhecer e compreender em amor. O amor aqui é apresentado como sendo a raiz, como sendo o alicerce, como sendo aquilo de que você se nutre. Além disso, Paulo ensina, oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento.
Quer saber se você está tendo só informação ou se está tendo conhecimento de Deus e que gera vida? Permita que Deus ilumine você no seu homem interior para você ver o quanto do que você está ouvindo está sendo transformado em duas coisas. Primeira, doação ao próximo daquilo que é necessário para que ele tenha vida. Doação incondicional, o que estiver ao seu alcance, para que o outro tenha vida. Maridos e mulheres, doação incondicional, para que o outro tenha vida. Filhos e pais, doação incondicional, para que o outro tenha vida. Vizinhos, doação incondicional, para que o outro tenha vida. Motorista no trânsito com outro motorista, doação incondicional para que o outro tenha vida. No caixa do supermercado, na hora de passar suas compras, doação incondicional para que o outro tenha vida. Isso é conhecer a Deus. Mas o outro aspecto é não só praticar o amor, mas experimentar e crescer na compreensão do próprio amor de Cristo. No versículo 17, é o amor que você tem que praticar. No versículo 18, é o amor de Cristo, portanto, o amor da Trindade que você precisa compreender. Eu fiz uns desenhos aqui que eu espero que ajudem na retenção desse material. A primeira marca é o coração. Para a segunda marca, eu escolhi esse desenho aqui. Por quê? Vocês estão vendo? É uma árvore mostrando embaixo da terra tem o quê? A raiz da árvore. Estão vendo a raiz dela? É ali que está o segredo da nutrição dela, da sustentação dela. E Paulo nos diz que a raiz de quem conhece verdadeiramente a Deus é o quê? É o amor, doação ao próximo. Além disso, nessa segunda marca, eu escolhi a cruz, porque a cruz é a demonstração máxima do quê? Esse amor incompreensível de Deus. Paulo diz, conhecer com todos os santos a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus. Isto como sendo uma experiência contínua na nossa vida. Meus queridos, vocês pensam que isto é alguma novidade? Isso que Paulo escreveu aqui em Efésios capítulo 3, de que eu oro para que eles conheçam, e o conhecimento essencialmente é o amor. Vocês pensam que isso é alguma novidade na revelação de Deus? Não. Não. Se você olhar adequadamente, por exemplo, para os primeiros livros do Antigo Testamento, você vai ver que essa verdade já estava lá revelada. Posso te dar só um exemplo, bem rápido? Moisés, em Êxodo 33, Êxodo 34. Moisés, depois de passar 40 anos de discipulado com Deus. Lembram-se disso? Moisés, aos 40 anos, fugiu do Egito. Depois ele entrou lá no deserto, num discipulado de outros 40 anos. 40 anos. Aprendendo, em essência o quê? O conhecimento de Deus. E agora nesse ponto de transição, aos 80 anos de idade, quando Deus então diz, Moisés, é hora de você cumprir a principal missão para a qual eu lhe preparei. É hora de ir para o Egito e depois que sai do Egito, é hora de guiar esse povo para entrar na terra da aliança. Ali, gente, deixa eu dizer para vocês, Moisés estava, entre aspas, viciado em conhecer Deus. E sabe o que ele chega e fala para o Senhor? Senhor, conheci muito de ti nesses últimos anos, mas eu quero te fazer um pedido. Mostre-me mais de quem tu és.
Abre os meus olhos, os olhos do meu ser interior, para ver a tua glória, conhecer o teu nome. No fundo, o que Moisés estava pedindo, eu quero ver o Senhor por dentro. Uau! Você já deve imaginar esse Moisés, hein? E o que aconteceu? Deus ficou muito tocado por aquele pedido de Moisés, e Deus sabia que se Deus atendesse completamente o pedido de Moisés, Moisés teria que morrer naquela hora, né? Tinha que ir para o céu, certo? Aí o que Deus fez? Moisés, vamos fazer o seguinte, não é hora de você morrer, você ainda tem muita coisa para fazer, mas eu vou lhe dar um vislumbre, um grau maior de conhecimento de quem eu sou por dentro. Estão me acompanhando? E Êxodo 34 fala que Deus cumpriu isso. Deus encontrou um jeito, leia lá se você não lembra, Deus encontrou um jeito de colocar Moisés em contato com um grau maior de conhecimento dele, de quem Deus era por dentro. E sabe o que Deus viu? Sabe o que Moisés viu? Sabe o que Moisés viu? Não? Yahvé, Yahvé, Senhor, o Senhor da aliança. Deus cheio de amor e de fidelidade. É isso. E essas duas palavras, amor, amor leal e fidelidade, passaram a ser, por todo o Antigo Testamento, as grandes marcas da essência do amor, a essência de Deus. Deus é, em hebraico, Hesed e Emet, amor leal e fidelidade. Vocês estão me entendendo? Então, o que Paulo está pedindo pelos Efésios, no capítulo 3, está completamente ligado com essa revelação lá do Sinai e com inúmeras outras. Qual é a essência de Deus? Qual é a essência de Deus? Amor leal. O amor do pacto, o amor da aliança. Agora, esse amor, ele não pode ficar como um conceito, como uma ideia. Por isso que é tão desafiador para quem prega, quem busca pregar a palavra de Deus hoje na sua autenticidade, usar essa palavra. Porque quando a gente fala amor hoje, vocês concordam? A palavra está tão desgastada, está tão vulgarizada, está tão cheia de conotações que não tem nada a ver com as Escrituras, que a gente tem que lembrar, gente, Deus é amor, mas não é predominantemente isso. Amor não é aquele sentimento, aquele coração tocado por uma emoção forte. Deus é amor. O amor dele é mais forte do que a morte, porque o amor dele é o amor leal, é o amor que se dispõe a doar incondicionalmente tudo o que é necessário para que o outro tenha vida. E se nós queremos conhecer esse Deus, que em essência é amor, qual o primeiro passo importantíssimo? Paulo ora, que eles estejam arraigados e alicerçados em quê? Na prática do amor. Você está entendendo? Quer conhecer a Deus? Lava os pés. Lava os pés do seu irmão. Você quer conhecer a Deus? Responda à hostilidade com docilidade. Você quer conhecer a Deus? Trate quem lhe deu mal com o bem. Você quer conhecer a Deus? Suporte infinitamente. Você quer conhecer a Deus? Perdoe na hora. E uma vez, e 2 vezes, e 7 vezes, e 70 vezes 7. Você quer conhecer a Deus? Eu gosto muito de uma ilustração do mundo da engenharia elétrica. Você sabe que quando alguém acendeu essa luz aqui, alguém foi lá no interruptor e clicou. Antes do interruptor ser acionado, ali, a energia que trouxe essa luz
estava ali nos dois polos daquele interruptor. Sabia disso, né? A energia está ali. Mas ela produz alguma luz? Quem não sabia, fica sabendo agora. Não é o ligar o interruptor que traz a energia para os dois polos da tomada ou do interruptor. A energia já está lá, no negativo e no positivo. Mas você vê alguma luz? Não. O que você precisa fazer então? Por exemplo, coloca uma lâmpada ali. Quando você coloca uma lâmpada, você colocou uma resistência ali entre o negativo e o positivo. E o que acontece? Corrente elétrica. Não é verdade? Corrente elétrica. Assim é também com a vida de Deus, queridos. Atenção, guarde esse conceito. Graça é fluxo, nunca é posse. Graça, que é a fonte do amor, se for enxergada como algo que eu possuo, nunca será graça, nunca vai funcionar, nunca vai produzir a luz. Mas se essa graça entrar em contato com a necessidade do próximo, com a possibilidade de atender, entra uma resistência entre aqueles dois polos e a corrente flui. Entende? Vida de Deus, conhecer Deus, essencialmente é amor. Esse amor, para ser conhecido, ele é para ser conhecido com todos os santos. Deixa eu gastar 2 minutinhos aqui. Isso aqui é muito importante. Na hora que você cumpre o que está no versículo 17, arraigado e alicerçado na prática do amor, isso pressupõe que você está com todos os santos. Está praticando. Está na igreja. Está com o corpo de Cristo. Está com a nova sociedade que Deus está criando, certo? Sabe o que Paulo ora? Senhor, Pai, que quando eles entrarem nesse fluxo da graça, nesse processo de conhecer o amor, o Senhor conhecendo o amor, Deus, não permita que eles se enganem e achem que o seu amor é limitado, que seu amor tem barreiras, mas que a experiência cotidiana deles seja a de que estão tendo contato com algo que não tem limites. E aí Paulo usa essa figura linda. É limitado em largura? Não. É limitado em comprimento? Não. É limitado em altura? Não. Tem limite para profundidade? Não. Eu pedi para a minha esposa, eu vou ter que pagar um bônus para Maria Natasha, né? Ela está sempre sendo recorrida aqui nas pregações. Eu pedi para minha esposa é chilena, vocês sabem, né? E mineira de coração. Eu pedi, Natasha, pensa em alguma experiência que você já teve com algo que seja ilimitado em comprimento e em largura. Ela parou assim, pensou, e ela respondeu, Cordilheira dos Andes. Ela fez essa viagem algumas vezes de carro para o Chile. É 1 dia e meio? Depende de quanto você dorme. Mas você já imaginou você entrar numa cadeia de montanhas e anda 1 hora, e anda 6 horas, e anda 10 horas, e anda 12 horas, e não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Cadê o fim? Cadê o limite do comprimento? Cadê o limite da largura? Você chega, não tem. Quando Paulo usa essa figura aqui, eu acredito que ele está querendo apelar para isso na nossa imaginação. Arraigado e alicerçado em amor, sabendo que praticando isso, você está deixando fluir a corrente elétrica da graça de Deus. E sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar que são recursos ilimitados. O amor de Deus não tem limite de largura. O amor de Deus não tem limite de altura, de comprimento, de profundidade. Ele é para ser conhecido, sim, mas ele excede todo o conhecimento. Glória a Deus. Terceira e última marca. Estamos
Quem ainda está prestando atenção? Primeira marca. Conhecer a Deus, o ponto de partida é o homem interior. Segunda marca. A essência de conhecer Deus é o amor. Terceira marca. O efeito de conhecer a Deus. Paulo diz e ora para isso: Senhor, meu Pai, que os meus irmãos em Éfeso sejam fortalecidos com todo o poder no seu espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé no coração deles, de forma que eles, estando arraigados e alicerçados na prática do amor, possam conhecer a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor do Senhor. E conheçam este amor que excede todo conhecimento. Paulo termina a oração dele dizendo: e dessa forma, eles serão cheios de toda a plenitude de Deus. O conhecimento que não é informação, o conhecimento que gera vida, produz esse efeito. Enche-nos da própria plenitude de Deus. E a figura agora que eu quero trazer é essa daqui, olha. Está vendo? Plenitude de Deus. O corpo ali de uma pessoa como nós, na realidade, se parece cada vez mais com o próprio Deus, representado na cruz, em cima da palavra dele. Cheios de toda a plenitude de Deus. Ah, meus queridos. Quando Cristo habita pela fé em nosso coração, quando o seu Espírito energiza, atua em nós com poder no homem interior, e quando nós colocamos em prática o amor, nós vamos cada vez mais sendo cheios de uma plenitude. Cheios de uma plenitude. Esse é um tema muito interessante, porque muitas vezes a palavra de Deus diz que nós somos plenos em Cristo. Certo? Nós somos plenos. Em Colossenses, Paulo chega a afirmar a fim de que todo homem seja perfeito em Cristo. Mas ao mesmo tempo que as Escrituras afirmam isso, Paulo vem e pede para que eles sejam cheios com toda a plenitude de Deus. Como entender isso? Eu quero propor uma explicação. E a explicação está dentro de nós, no que acontece quando nós respiramos. Todo mundo tem pulmão aqui, né? Como que funciona o pulmão? O ar está ao nosso redor. E o ar, podemos dizer que é um ar infinito. Você acha que só tem ar daqui até aqui? E aí eu tenho que chegar aqui e aproveitar esse ar que está aqui? Não, o ar está sobre toda a terra. Agora, esse ar só se torna um ar apropriado para mim e só se torna um ar que produz energia para me movimentar quando o meu pulmão captura esse ar. Vocês sabem que, em média, um ser humano usa 60% a 80% só da sua capacidade pulmonar? Sabia disso? Que somente aqueles que se dedicam a exercícios regulares e aqueles de mais alto desempenho chegam a 100%. E é possível. É possível chegar-se ao ponto em que você usa 100% do seu pulmão. Por outro lado, se essa capacidade pulmonar vai reduzindo, a partir de um certo patamar, você fica doente e, se nada for feito, você vai morrer. Pois bem, quando Paulo ora que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus, a vida de Deus está representada no ar, na minha metáfora. Ar é pneuma. Você sabia que ar e espírito têm a mesma palavra? Mesma palavra. O Espírito de Deus, o ar de Deus, ele tem limites? Tem limite? Não. Onde está o limite da apropriação desse ar? No meu pulmão. E é por isso
que Paulo ora, que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que Paulo, no fundo, está dizendo é que eles se dediquem tanto a viverem a vida a partir do homem interior, Cristo habitando e reinando no seu coração, e a prática do amor e o conhecimento do amor de Deus, que cada vez mais o pulmão deles funcione, chegando a 100%. Plenitude da vida de Deus. Essas são as 3 marcas do conhecimento. O conhecimento de Deus acontece a partir do homem interior. A essência do conhecimento de Deus é o amor. O efeito de conhecer Deus é a plenitude da vida divina. E nas últimas palavras da oração de Paulo, há como que um fecho de toda essa sua lógica, toda essa zoológica da sua oração. Olhe pelo que Paulo ora. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Paulo deixa claro, meus irmãos, que conhecer Deus não é autoajuda, conhecer Deus não é prosperidade, conhecer Deus não é para ter uma vida melhor debaixo do sol, conhecer Deus não é para ficar livre dos conflitos, das tribulações, das perseguições, conhecer Deus é ser revestido cada vez mais de uma capacitação para estar em pé na presença do Filho do Homem, para ingressar no seio da Trindade e absorver o máximo possível da vida da Trindade. Isso é glória, isso é a glória. Participar da glória eterna de Deus. Por isso Paulo termina a oração dizendo: depois, Pai, que tudo isso acontecer e o Senhor responder à oração, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, não só agora, mas em todas as gerações e eternamente. A glória eterna de Deus. Paulo não deixa dúvida, meus queridos, de que o ambiente que cerca o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento dessa oração, pelo conhecimento que gera a vida, é a glória. A glória. A glória eterna do nosso Deus. É o ar que se respira nesse ambiente, onde nós vamos sendo transformados com um conhecimento cada vez maior. Por isso, e para concluir, eu quero fazer essa doxologia, essa entrega de graças, de glória ao Pai, no nome de quem toda a família da sociedade renovada está reunida na face da terra. Destacando como que aqui nesses elementos dessa ação de graças, dessa adoração, tem elementos tão importantes que devem atuar na nossa mente para despertar-nos para com que Deus nós estamos lidando. Atenção, Deus é poderoso para fazer. Aleluia. Deus, atenção, Deus é poderoso para fazer acontecer. Sabe o quê? Deus tem o dunamis, o poder de fazer acontecer nas suas mãos. Mas Ele não é poderoso só para fazer acontecer. Ele é poderoso para fazer acontecer o que pedimos. Aleluia de novo. Para fazer o que pedimos. Ele é poderoso. Paulo orou e pediu isso a Deus com a consciência de que estava falando com aquele que é capaz de fazer acontecer o que ele pediu. Mas Paulo vai além. Ele é poderoso para fazer acontecer não só o que pedimos,
mas o que pensamos? Nem se traduziu ainda, nem foi verbalizado, mas pensamos. Não tenha dúvida, esse Deus a quem Paulo está orando, esse Pai dessa família da qual você faz parte, é poderoso para fazer acontecer o que você pensa. Mas Paulo não para aí, poderia ter parado, né? Mas ele não para. Paulo continua, ele é poderoso para fazer acontecer tudo. Tudo. Tem algum limite? Tem algum limite? Não. Ele sabe de tudo e tem poder para realizar tudo. Mas esse Paulo, não para aqui. Não é tudo, não é apenas tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Glória a Ele! Mas não acabou. Não acabou. Paulo completa a sua doxologia colocando um advérbio, aliás, um advérbio que ele inventou. Um advérbio que, está traduzido muito bem. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer o que pedimos, Ele é poderoso para fazer o que pensamos, Ele é poderoso para fazer mais de tudo que pedimos ou pensamos, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A sua graça não é dada por medidas racionadas. A sua graça não esbarra em nenhum limite. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Qual a resposta que você vai dar agora ao que você ouviu? Todo culto completa-se com a nossa atitude de oferta, com a nossa atitude de entrega. E eu quero então orar com você, uma oração de oferta, uma oração de entrega. E quero sugerir alguns elementos, atenção, preste atenção nisso, alguns elementos para fazer parte dessa sua oferta a Deus. Primeiro elemento, memorize e use diariamente esta oração. Memorize e use. Ore por você, ore pelo seu próximo, ore pela igreja, ore pelo mundo. Memorize e use. Memorize e use. Aplique essa oração diariamente. E você vai experimentar de uma conexão com o propósito, com o plano e com o poder de Deus. Segunda parte da oferta, reveja as suas prioridades. Esse conhecimento de Deus tem origem no homem interior. Essência é o amor. Efeito é a plenitude da vida de Deus. Ele só vai acontecer se você colocar conhecer a Deus como prioridade na sua vida. Uma das histórias que mais me impactaram até hoje é uma história que está no início desse livro aqui, que eu recomendo fortemente. Chama-se O Conhecimento de Deus, James Packer. O Conhecimento de Deus. Esse é um livro muito especial. No início do livro, o James Packer disse que um dia estava caminhando com um professor de um seminário, uma instituição evangélica, e aquele professor tinha acabado de receber uma notícia de que a carreira dele ali no seminário estava congelada. Congelada. Ele não ia ter mais nenhum progresso. Sabe por quê? E aí ele explica para o James Packer. Porque esse professor entrou num conflito com a direção daquela instituição sobre a graça de Deus. O evangelho da graça não estava sendo aceito na sua integridade ali onde esse professor estava. Ele manifestou sua posição e recebeu essa péssima notícia. Mas o interessante é o que ele falou para o Packer. Sabe o que ele falou?
Ô, Packer, deixa eu te dizer uma coisa. Realmente, minha carreira está acabada ou congelada. Mas isso não tem importância, porque eu conheci a Deus e eles não. Isto não tem importância, porque eu, através disso, conheci a Deus e eles não. Se essa for a minha prioridade, cada dia, estou acordando hoje, vou sair, minha prioridade, conhecer a Deus, tornar Deus conhecido. O que tenho feito com a iluminação que tenho recebido? Será que eu tenho investido no homem interior a mesma coisa que eu tenho investido no homem exterior? Quanto dinheiro, tempo, energia eu gasto com a minha aparência, com as minhas roupas, com o meu cabeleireiro? Nada contra nenhuma dessas coisas. Com a minha estética, nada contra. Mas será que você tem gastado proporcionalmente mais com o seu homem interior? O quanto você tem doado no serviço ao corpo de Cristo? Você doa com essa consciência que a doação gera mais conhecimento de Deus? As dimensões do amor de Cristo, você tem crescido nisso? Você tem se maravilhado com isto? E a última pergunta: a vida de Deus está cada vez mais plena em você? Feche seus olhos. Ofereça-se a Deus. Através dessas perguntas, deixe o Espírito Santo de Deus guiar você e mostrar se conhecer a Deus, não apenas ouvir, é uma prioridade na sua vida. E ofereça-se a Deus para que isto aconteça, a começar de você, a começar agora. Vamos cantar?